Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, meu nome é Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Para falar sobre o tema, contamos novamente com as presenças de Anderson Santos, professor da Universidade Federal de Alagoas, e Manuel Bastos, professor da Universidade Estadual de Londrina. Tudo bem, Manuel? Como estão as coisas por aí? Tudo caminhando, Guilherme, tudo bem, estamos indo de acordo aqui com as possibilidades. A UEL decretou a paralisação, suspensão de atividades até o dia 31 de maio. Então, estamos, nesse momento, quarentenados e acompanhando aí o processo. E você, Anderson, como estão as coisas por aí? Preocupado, um pouquinho de ódio que a gente tem que sempre preservar no coração para a elite política e econômica do país, mas bem de saúde com as pessoas próximas também, numa situação boa de saúde, né, que é o mais importante para esse momento, e claro, né, quarentenado e mantendo todos os cuidados possíveis. Tá certo, né? Alguém tem que tomar os cuidados aqui nesse país. E hoje, continuando a série sobre os efeitos das plataformas digitais, nos últimos programas falamos sobre desinformação e sobre proteção de dados pessoais. Estamos recebendo Carlos Figueiredo, professor da Universidade Federal de Sergipe. Tudo bem, Carlos? Você poderia se apresentar para quem eventualmente não te conhece? Olá, sou o Carlos Figueiredo, professor aqui da Universidade Federal de Sergipe. Sou formado em jornalismo pela UFPE, tenho mestrado em comunicação pela UFPE. Comecei a minha carreira acadêmica de pesquisa na área das teorias do jornalismo. No doutorado, acabei indo por um caminho mais ligado ao materialismo histórico. E no pós-doc, aqui já na Universidade Federal de Sergipe, com o professor César Bolanho, acabei consolidando essa tendência e realizando minhas pesquisas na área da economia política da comunicação. E como eu já vinha dessa caminhada lá no mestrado da teoria do jornalismo, eu recuperei essa pesquisa para tratá-la a partir da economia política da comunicação, tendo especial atenção à categoria trabalho, que é ontológica, fundadora do que é ser humano, dentro da perspectiva marxista. É isso. Muito interessante. E como o Carlos já falou aí, deixou a letra, hoje falaremos sobre jornalismo. Aqui 4 jornalistas nesse podcast no Jogando Dados. Voltando aqui um pouquinho, então, o dia 3 de maio é dedicado mundialmente à defesa da liberdade de imprensa. Nesse ano, o tema definido pela ONU foi jornalismo sem medo ou favor, o que daria para retomar uma série de debates. Porém, sobre um contexto histórico cujo autoritarismo se mostra cada vez mais presente, a data foi relembrada no domingo, agora, não para destacar o trabalho da imprensa, mas para criticar o tratamento dado por grupos políticos a jornalistas. Num país em que a maior parte dos ataques a quem difunde informação de forma profissional vem do presidente da República, entendemos que é necessário fazer essa discussão sobre o jornalismo a partir de quem trabalha. Afinal, jornalista também é um trabalhador, e muito precarizado, por sinal. Ainda que, como sempre, seja necessário discutir as relações político e econômicas que conformam a produção de notícia. Antes de darmos sequência aqui na pauta e discutirmos outros temas específicos, Carlos, você vem se dedicando, como falou, a estudar o jornalismo a partir da economia política da comunicação. De forma geral, no que a EPC pode contribuir para a análise do jornalismo? Bom, a EPC, a Economia Política da Comunicação, ela vai analisar todo o processo da produção da notícia a partir da categoria trabalho. E qual é o trabalho do jornalista dentro dos conglomerados de imprensa ou de jornais menores, numa rádio local e etc.? É produzir mediações.
construir mediações. Esse é o trabalho do jornalista, né? Através daquelas notícias, ele vai produzir mediações entre o Estado e os cidadãos, entre o mercado e os consumidores, e esse é a grande contribuição da economia política. É deixar claro esses processos de poder, né, que envolvem, que tem como central a categoria trabalho, né? O trabalho é ontológico, né? É o que nos torna humanos, né? Tanto que no começo de O Capital, Marx faz uma comparação entre as abelhas que constroem colmeias de forma instintiva e o arquiteto capaz de criar diferentes tipos de construções, né? Dependendo do contexto e da necessidade, né? Ele conclui no texto que o pior dos arquitetos, ele é mais criativo que as abelhas que constroem colmeias, né, de forma repetitiva, porque o homem transforma o mundo ao seu redor a partir do trabalho, né? O Lukács, ele vai trabalhar esse tema com muita propriedade, principalmente na obra A Ontologia do Ser Social. É bom a gente fazer essa pequena distinção, porque o meu cachorro, ele é capaz de me comunicar muitas coisas, né? Mas ele não é capaz de me escrever um noticiário sobre o dia dele, né? Através de símbolos abstratos, como nós aqui que estamos conversando fomos treinados a fazer. Podemos ainda, né, como o Rosseland, encarar a linguagem como uma produção coletiva com valor de uso, mas isso não nos permite dizer que a linguagem ou a comunicação são ontológicas, porque o elemento fundante da humanização do Homo sapiens é a transformação da natureza a partir do trabalho. Desculpem-me aí pela digressão teórica, mas eu quero deixar claro de qual marco teórico eu estou partindo, né? Eu estou partindo de um marxismo clássico. Bem, a crise contemporânea do jornalismo, ela é fundada na crise do capital. Não adianta buscar a origem da crise nas tecnologias, nas mudanças do mercado de trabalho, na diminuição do Estado, com o advento do neoliberalismo, ou de buscar a explicação nesse conjunto de variáveis em correlação entre si, se você não leva em conta a crise das formas sociais no capitalismo. Formas estas que derivam todas elas da forma mercadoria. Vamos então analisar, inicialmente, a história do jornalismo construída pelo que eu chamo de setores do mainstream acadêmico da comunicação. Se nós analisarmos o momento da consolidação do profissionalismo jornalístico enquanto reação à influência do trabalho de relações públicas, em que há toda uma construção heróica do campo jornalístico como defensor da democracia liberal, da informação imparcial, percebemos que essa mudança ocorre em um momento de crise do capitalismo. Essa crise vai se espraiando para outras formas sociais, além da forma mercadoria, da forma dinheiro, da forma trabalho, da forma Estado, até chegar na era da comunicação. É ali o começo do século XX que muitos chamam de a era da propaganda. E essa crise é a crise de 1929, que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. E nessa época a gente tem a propaganda hitlerista, a propaganda fascista, e a propaganda dos aliados também. Após o término da guerra, há um acordo entre classes, basicamente entre capital e trabalho, com mediação do Estado, para estancar a crise e garantir a acumulação e circulação do capital sem sobressaltos. Um novo regime de acumulação surge ali, uma nova forma de gerir o sistema capitalista, o regime de acumulação fordista, que eu gosto de chamar regime de acumulação keynesiano-fordista. É uma questão teórica própria, que eu não gosto de chamar de regime de acumulação fordista, porque a gente esquece o papel do Estado que tomou determinadas medidas de incentivo ao capitalismo. Para que isso aconteça, entretanto, é preciso que exista um conjunto de normas sociais para que os indivíduos ajam de forma a garantir o funcionamento do regime de acumulação, relativamente sem fricções, para que não haja sobressaltos. É o que a escola francesa de regulação vai chamar de modo de regulação. Os sistemas de comunicação estatais e públicos que são construídos no pós-guerra são importantíssimos neste contexto, porque garantem, por um lado, a circulação do capital, a venda de produtos fabricados pelas empresas monopolistas do pós-guerra, ou seja, a função publicidade, e, por outro lado, disseminam a propaganda do sistema, disseminam as normas prescritas no modo de regulação, defendem a hegemonia dos valores dominantes, o que a gente chama na EPC de função propaganda. E o profissionalismo
A ideologia do profissionalismo no jornalismo garante a credibilidade necessária ao jornalista que está na ponta da produção do noticiário para defender esses valores e essas normas. Se usarmos a linguagem do Anthony Giddens, o campo profissional do jornalismo é um grande sistema perito. Perito em selecionar, apurar e redigir notícias. Esses sistemas peritos eles vão ser construídos no decorrer da modernidade e ganham sua formatação inicial em termos de procedimentos e normas éticas no pós-guerra. Essa formatação também faz parte do acordo entre classes do pós-guerra, de como produzir e disseminar conhecimento considerado válido, né? Então, o profissionalismo jornalístico ele é importantíssimo para a garantia dos valores e normas hegemônicas e, portanto, para o funcionamento do regime de acumulação keynesiano-fordista. Esse sistema ele vai entrar em crise a partir de meados da década de 1960. É uma crise de legitimidade também e uma crise de política econômica do sistema. Surgem questionamentos originados do mundo do trabalho, dos movimentos pelos direitos civis, dos movimentos negros, dos movimentos feministas, e a esquerda não soube dar resposta a essas demandas. Já no campo da direita, os liberais, naquele momento, tinham uma resposta engatilhada à crise. O próprio economista Milton Friedman, no prefácio de Capitalism and Freedom, diz que durante uma crise real percebida, já devem existir alternativas às políticas existentes circulando como discurso público, para que elas possam ser vendidas como a única alternativa possível. Por isso, a Margaret Thatcher usava o "there is no alternative", né? Não há alternativa às políticas neoliberais. E esse peixe já vinha sendo vendido. Esse peixe, entre aspas, era a ideologia e as políticas neoliberais. Logo, a crise do keynesianismo-fordismo é a oportunidade para que think tanks liberais disseminassem o ideário conhecido como neoliberal, né? Diminuição da participação do Estado na economia, fim gradual do estado de bem-estar social nas sociedades da Europa Ocidental, financiarização da economia, diminuição da influência sindical, etc. É o que o David Harvey chama de regime de acumulação flexível. Outros autores chamam de regime de acumulação pós-fordista. Ao mesmo tempo, a internet começava a ser desenvolvida dentro de um complexo acadêmico-militar financiado pelo governo norte-americano. E acontecia a Revolução Informática, a terceira Revolução Industrial. Vários trabalhos vão ser codificados em linguagem de programação e transformados em software. Ocorre a partir daí a automatização de alguns trabalhos e simplificação de outros. Há um aumento de subsunção do trabalho ao capital. Um processo que o Marx já vinha desenhando, que ele desenha no Capital e que a cada dia vai se aperfeiçoando com o passar do tempo e com as novas tecnologias. O que aconteceu a partir dali? Corte de empregos, enxugamento nas folhas, tudo isso consequências desse processo facilitado no plano legal, jurídico, pelas políticas neoliberais. Esse processo chega nas redações com força a partir das décadas de 1980 e 1980. E vejam, nesse momento histórico, o jornalista profissional passa a ser atacado como trabalhador. Por quê? Há uma diminuição dos postos de trabalho em setores ligados à revisão, edição, fotografia, diagramação. Um exemplo, os softwares de edição de texto, eles já fazem parcialmente o trabalho de correção, né? Ele diz lá, o corretor ortográfico do editor de texto, numa redação, ele vai corrigir erros que antigamente o copydesk corrigia. Ele já vai calcular a centimetragem para você escrever a matéria, né? Antigamente era meio que você digitava na máquina, eu não peguei essa época, mas você digitava na máquina de escrever e o diagramador, o editor e a diagramador é que iam cortar, chegar ao tamanho final da sua matéria. Iam cortar lá, meio que manualmente, o que ia ficar no jornal, na matéria final e o que sobrava. Na edição de fotos também acontece isso. Por quê? Temos as câmaras digitais e os editores de imagem. E, por fim, isso se repete na diagramação, edição de vídeos, áudio, etc. Se você der aula em um curso de jornalismo hoje,
Todos os laboratórios vão ter os programas de uma marca, né, que é a Adobe, né, que são amplamente usados, quase é um monopólio praticamente. Photoshop, enfim, diagramação também da Adobe, Adobe Premiere e por aí vai. A partir daí, há um enxugamento de pessoal nas redações e os jornalistas passam a cobrir mais pautas. A privatização da internet, em meados da década de 1990, vai ser o ápice disso, porque os grandes conglomerados de comunicação, eles já eram integrados verticalmente, ou seja, já eram donos de estações de rádio, TV, jornais, portais de internet, etc. E agora podem, graças à internet e à informatização de várias etapas do trabalho jornalístico, realizar uma integração horizontal, podendo usar a mesma força de trabalho e a mesma estrutura física para produzirem a mesma notícia para diferentes meios. A crise da Nasdaq, nos últimos anos do século XX e começo do século XXI, vai ser outro elemento para chegar à situação em que a gente se encontra agora. Depois dessa bolha das empresas.com, as empresas de tecnologia, a começar pelo Google, vão procurar um meio de se tornarem lucrativas. A saída que essas empresas encontraram é a venda da mercadoria e audiência, ou seja, de publicidade, da nossa atenção. E essas empresas, elas atingem o público-alvo de forma bem mais eficiente do que os meios de comunicação de massa. O Google, através dos aplicativos lá, o AdWords e o AdSense, baseados no monitoramento do uso de dados de seus usuários, tornou-se a maior empresa de anúncios online do mundo, fragmentando o mercado de publicidade e ficando com a maior parte do bolo publicitário, aumentando a crise das empresas de comunicação. A saída dos conglomerados de comunicação, então, foi aumentar a extração da mais-valia relativa dos jornalistas. Ou seja, o jornalista deve produzir mais notícias dentro da mesma jornada de trabalho sem aumento salarial. Em função do aumento do exército de reserva, há muitas vezes, na maioria das vezes, uma diminuição do salário. Em relação à qualidade das notícias, o tempo de apuração diminui, também por causa da concorrência e da cultura do furo, de noticiar primeiro nas redações, que no mundo digital é elevado a níveis absurdos de segundos. Eu estou falando isso porque eu já estagiei num portal da Globo, em Pernambuco, e 15 minutos de diferença você tem levado um furo, E aqui, depois de falar tudo isso, a gente tem algo importante em relação à ideologia do profissionalismo. O profissionalismo ele surge com força justamente no pós-guerra, quando os praticantes de algumas ocupações buscam controlar o acesso à prática desses trabalhos com a justificativa de que se tratam de serviços públicos baseados em um determinado conhecimento científico. Bem, serviços públicos que eu digo são serviços de utilidade pública, cujo conhecimento geralmente é adquirido durante treinamento em universidades. Esse status de profissional, entre outros pressupostos, o controle do próprio trabalho, código de ética daqueles praticantes, todos devem seguir, algum tipo de conselho profissional capaz de punir o exercício inadequado ou ilegal da profissão, etc. Por aí vai. Na maioria dos países, o jornalismo tem status de profissão, mas legalmente a formação universitária não é uma barreira ao ingresso de novos trabalhadores. No Brasil não era assim até o STF derrubar, na primeira década do século XXI, a obrigatoriedade do diploma. Geralmente, no início da profissionalização das ocupações, lá no começo do século XX, na primeira metade do século XX, os praticantes das profissões eram profissionais liberais como advogados, médicos, etc., que depois foram sendo absorvidos em diferentes graus por grandes corporações e se transformando em funcionários com salários melhores. Justamente porque o acesso à prática do trabalho é regulada por regras, conselhos e é preciso ter a formação universitária. Os jornalistas, por sua vez, sempre foram trabalhadores assalariados. E o discurso do profissionalismo, ao mesmo tempo em que garantiu aos jornalistas ganhos salariais, devido ao status simbólico de serem profissionais, e além disso, também esse status dava certa autonomia a intervenções patronais consideradas absurdas do ponto de vista deontológico, baseadas em preferência política, abertamente em preferências políticas, por exemplo. Mas, por outro lado, também permitia e permite que as empresas jornalísticas se apropriem desse discurso de conhecimento técnico, do saber fazer,
para defenderem suas próprias agendas no debate público. Com o regime de acumulação flexível, a partir da década de 1970, e todos esses processos descritos até agora, o jornalista perde aos poucos esses ganhos salariais adquiridos no pós-guerra, ou mesmo antes disso. Perde também um pouco do status de profissional, porque ele é proletarizado, enquanto as empresas continuam a usar o discurso do profissional, o discurso do profissionalismo, como capital simbólico, para usar um termo do Bourdieu. Vejam que o discurso do profissionalismo, o surgimento dos sistemas de comunicação, toda essa produção de informação e conhecimento profissionalizada e credível, é parte de toda uma gama de mudanças ocorridas no pós-guerra. É consolidado depois da crise. Essa aqui é a minha fala inicial para a gente discutir a partir disso. Esse é o começo aqui, para mim, é o começo da discussão. Sensacional, acho que já deixou uma boa apresentação, um começo de discussão muito denso, né? Vamos tentar ir destrinchando e abordando alguns temas. A gente estava conversando, Carlos, antes, Anderson, Manuel, que em abril agora a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, escreveu um texto intitulado Qual o Valor do Jornalista? E estava falando um pouco sobre a profissão, cobrir o país nesse cenário de pandemia, e teve um trecho que nos chamou a atenção, que entra, acho, nessa discussão sobre precarização do trabalho, sobre uso de software, sobre acúmulo de múltiplas funções, né? Que lá no segundo parágrafo tem uma parte que diz assim: jornalistas de todo o país foram convocados a responder aos chamados de se manterem nas ruas, independentemente de seus medos, crenças ou relações familiares em jogo, para exercer esse papel múltiplo da apuração da informação, da divulgação de dados, de estatísticas, mas também de contar histórias de vida, de superação e de luto. Uma função que também salva vidas. Não parece para vocês um pouco uma valorização de um cenário que é claramente de precarização e agravamento da exploração do trabalhador, tanto de encarar esse cenário de pandemia e tudo mais, mas também de ter que exercer várias funções, apurar, divulgar, às vezes até cuidar de redes sociais, é um acúmulo de funções imenso, né? O que vocês acham? Anderson, Manuel, Carlos, como vocês veem essa questão? Então, primeiro, falar na apresentação do Carlos toca uma série de questões, e no que ele comentou antes, tem a visão iluminista da profissão, né, como uma função, mais do que até uma função de trabalho, mas uma função social, né, que está presente nessa defesa da penagem em relação ao valor do jornalista e quais são suas funções, destacando que é um serviço essencial na pandemia e tudo mais. Mas é importante até fazer a crítica, não só ao que você perguntou, Guilherme, né, do papel múltiplo que o Carlos apontou, que na verdade é um aumento da expropriação do trabalho do jornalista, né, quem está nas redações. E isso é muito importante frisar e sempre ter o cuidado com, talvez nem tenha sido esse intento, mas ter o cuidado com o conceito de papel múltiplo, né? Assim, como o Carlos apresentou, as redações trabalhavam cada um com sua função, e hoje a gente tem que trabalhar em diferentes funções e diferentes plataformas. Isso é a primeira coisa. E a outra, assim, tem que ter um cuidado seríssimo, né? O Grupo Globo, a partir da segunda-feira desta semana, né, a partir do dia 4 de maio, exigiu que as jornalistas e os jornalistas, mesmo que apareciam em ao vivo ou que apareciam durante a reportagem, né, que eles estivessem usando máscara, que era algo que até então não ocorria. Segundo as jornalistas e jornalistas, eles tiravam a máscara só para gravar a passagem, né, que, para quem não conhece, é quando o repórter aparece falando numa reportagem gravada, ou para fazer o ao vivo. A preocupação que fica para mim é se eles tinham essa possibilidade de escolha, de já fazer isso antes, em caso de necessidade, porque os jornalistas estão acompanhando as filas nas ruas, as aglomerações, porque eles têm que mostrar as aglomerações. Estão, inclusive, em contato. Vi sábado, o governador de Alagoas foi testado positivo coronavírus, foram fazer uma entrevista com ele no prédio dele, e o repórter, naquele momento, ainda estava sem máscara, ainda que mantendo a distância adequada. Mas tem algumas escolhas que são psicológicas também, né? Se o jornalista pode, neste momento, escolher, por questões psicológicas, trabalhar na redação ou de casa, como a gente vê, inclusive, nos jornalistas que estão fora do país. E o outro ponto que eu falava
também, né? Isso eu venho acompanhando. E aí um factual, na verdade, sobre isso, que um apresentador do Jornal Nacional, né? O Jornal Nacional começou a fazer rodízio dos apresentadores. Do Piauí, o jornalista foi para apresentar o Jornal Nacional no Rio de Janeiro, acho que ainda final de fevereiro, início de março, início da propagação aqui no Brasil. E ele pegou o coronavírus e só percebeu quando voltou. Desse processo, ele chegou a trabalhar no Piauí e toda a equipe do Piauí teve que ficar de quarentena por 15 dias. Ele chegou a ser entubado, teve que ir para UTI e tudo. Porque os cuidados nesse processo não estavam acontecendo, né? Então, assim, o jornalista presta um serviço essencial em qualquer cenário, ainda mais no cenário de pandemia, obviamente, sem considerar o cenário de pandemia numa situação histórica de desinformação. Mas o jornalista, ao contrário, eu separei aqui um trecho, né? Ao contrário do que deve ser considerado, o jornalista não tem que ser herói numa situação dessas. Né? Vida real é trabalho, do mesmo jeito que o funcionário de supermercado não tem que ser super-herói para que nós mantenhamos a nossa vida. É necessário ter os cuidados mínimos e as preocupações mínimas também quanto a isso, né? Para que se mantenha o valor do profissional ou da profissional em serviço essencial, para além dessas questões que normalmente acontecem, que se tenta trazer como elementos para justificar a defesa da profissão, né? Acho que é necessário ter essa avaliação crítica de que, na verdade, o jornalista ou a jornalista de hoje é o que vem sendo explorado cada vez mais desde os anos 80, os anos 90 para cá. Então, essa é a minha preocupação nesse momento também, que a gente da economia política da comunicação tem que sempre bater na tecla. Carlos, você viu essa nota da FENAGE? A gente estava comentando sobre ela, como que encaixa nisso que você estava apresentando, nesse pequeno comentário inicial que você fez? Bem, essa nota da FENAGE, ela segue justamente a ideologia, né, do profissionalismo. Entretanto, ela segue a parte mitológica. Eu não sou contra o profissionalismo. Eu acho que tudo que o trabalhador pode usar a seu favor para que não sofra interferência na produção da notícia é favorável. O que eu acho que devemos ter cuidado é esse aspecto heróico, né, da profissão jornalística, misturado com esse ideal de flexibilização do trabalho, né, de ser multifunção, de ser herói. Não por acaso o Super-Homem, o Clark Kent, né, que é o alter ego dele, é jornalista. Então, o jornalista, ele não é Super-Homem. Ele pode ser até um Clark Kent, um cara, né, normal, atrapalhado, né, enfim. Mas Super-Homem não. Então, é preocupante, porque mostra que a representação sindical, para defender os jornalistas, ela vai usar um argumento muito caro ao patronato. Então tem algo de errado aí na formulação da estratégia de comunicação sindical. Eu acho preocupante. Creio eu que a FENAGE deveria tentar intervir para saber em que condições esses jornalistas que estão fazendo coberturas diversas durante a epidemia, em que condições eles estão trabalhando. Existe equipamento de proteção para todos eles? Como vão ficar os jornalistas que vão sofrer corte no salário, que serão demitidos? Porque já vimos aí que a BuzzFeed, a ESPN dos Estados Unidos estão cortando equipe, cortando salário. Né? Tem jornalista com contrato aqui no Brasil, de empresas grandes, tendo contrato suspenso. Então, eu acho que a FENAGE deveria atuar nesse sentido e não fazer uma defesa dúbia, né, do jornalista. Essa defesa é dúbia porque ela vai ao encontro do discurso patronal. Minha opinião, eu acho que é um resumo, né, dos erros do que a FENAGE vem cometendo na defesa desses trabalhadores. Eu vejo que você até comentou do Super-Homem, né? Bastante pessoa que vem falar comigo, perguntar um pouco sobre a profissão, como que é depois de formado, a graduação. A gente tem um pouco daquela visão quando entra no jornalismo bastante romântica, não só de super-herói, mas de que vai ajudar o mundo, vai salvar alguma coisa, e que salvar o mundo, a gente explicando para as pessoas, passando informação de forma correta, ela vai fazer com que as pessoas entendam, e entendendo a gente vai corrigir os problemas da sociedade, né? Mas acho que quem está acompanhando o Jogando Dados desde o início, e os outros episódios que a gente falou sobre
desde fake news já existia antes e agora entrando nessa discussão mais sobre entender o jornalista como um trabalhador também, que está precarizado, que está na redação, que está submetido a um monte de lógicas. Eu fiz estágio num jornal aqui de Londrina, né? E era duro, assim, a gente tinha que fazer material, mas esse negócio do furo, tinha que pegar material de agência, postar texto de meio parágrafo, horóscopo como o texto mais lido do dia, e aí naquela rotina de pressão para produzir mais, complicado, né? Manuel, como que tu vê essa discussão aí? O que você tem para jogar aqui mais uns dados com a gente? Guilherme, essa nota, ela enfim, é um conteúdo sintomático, assim, creio, de um tipo de pensamento que é muito comum e parece até encontrar rolos, né? Porque há uma crítica contemporânea, que sua própria, os jornalistas, tal, né, em geral, com uma ideia da desvalorização do trabalho, tal, né, então do trabalho do jornalista, e aí o modo, fazer uma crítica, né, essa desvalorização do trabalho do jornalista, tentar esse papel do herói, né? Está na própria nota, tal, né? A jornada do herói, que é a vida real. O Carlos lembrou aí do Clark Kent, está, né? É uma das grandes discussões aí de nascedouro, debate sobre teoria do jornalismo e tal. Então, justamente esse complexo tal do super-herói relacionado com o fato de que se está no âmbito de uma série de rotinas, né? O que a economia política da comunicação tem a apresentar, a observar, é justamente a compreensão desse trabalho como um âmbito de mediação social, né? Mas aí, então, tem muitas coisas em jogo. Não é, ainda que seja, obviamente, não é uma crítica ao trabalhador, né? Nem nunca imediatamente seria isso, assim, como um desmerecimento, tal. Mas é uma avaliação de mediação, esse trabalho do jornalista faz nesse processo. Como é que isso também, e essa dinâmica de heroicização, implica numa dificuldade de consciência, porque os jornalistas são eles que estão se apresentando, enfim, essa é a sua entidade sindical, enfim, se apresentando dessa forma. Há uma espécie de esforço, né? Tira a desvalorização do trabalho, está vindo de todos os lados, portanto, das empresas e dos governos, como o mito do herói. Veja só que coisa interessante. Esse desprestígio, essa sensação de desprestígio, desvalorização, vamos dizer assim, né? Os jornalistas estão, e o seu sindicato está apresentando, né? Nós, jornalistas, enfim. Dialogando muito com o que o Carlos falou aí no começo, em torno das dinâmicas históricas, né? E essas dinâmicas históricas entendendo, portanto, que o trabalho do jornalista faz a mediação do que com o que e em que sentido essa mediação se altera a partir das mudanças dos modelos, né, da dinâmica regulatória, da dinâmica do próprio capital. O jornalista vive hoje a situação esdrúxula e nem a empresa, nem o governo encontrar mais muita relevância na sua atividade, né? Imagino, como professor de jornalismo, eu fico imaginando que para os próprios estudantes isso é muito doloroso de ouvir. E para os jornalistas da antiga, isso tem um ar de um argumento problemático, né? Isso, no fundo, é o argumento, como o Carlos trouxe, a noção de uma profissionalização, ela tem um teor romântico e justamente viabiliza entender e ter consciência de qual o papel deste trabalho na dinâmica do capital. Porque o jornalista não pode de jeito nenhum se entender assim. No nível tradicional, Guilherme, costumava falar do jornalismo com aquele grande espaço onde há a separação do Estado e da Igreja. Era brincadeira, ou seja, a redação do comercial. Então, o jornalista é o cara que tem autonomia, ele investiga, ele traz notícia, né? A doa quem doer, como argumento aí explícito a lógica do dia da defesa da liberdade de imprensa, tal, né? Jornalismo sem medo, tal, né? Sem favor. Então, isso perde um pouco aquela órbita própria do papel, que função, vamos chamar assim, né? O jornalista presta nesse processo, específico da compreensão do que significa a liberdade de expressão do ponto de vista burguês. A gente veio discutindo, falou isso já nos outros episódios, debate específico sobre a informação reservada, a informação para as massas.
Aí, em cima do jornalista, se duplica o caráter que é próprio da informação que gera o jornal como a gente conhece. Essa informação classificada serve justamente para encobrir o fato de como funcionam as relações de trabalho. Então, é isso que vale a pena a gente observar. Aí acho que além dessa, é óbvio, né? Infelizmente é necessário a gente explicar coisas que são mais claras, que quando a gente faz a crítica a essa visão, não significa que a gente faz a crítica à possibilidade, a necessidade, na verdade, de sindicalização. É importante frisar, né, que essa crítica à visão mais iluminista, inclusive, pode ser trazida para outro tipo de pontos sobre a importância da função do jornalista, né, do trabalho, produto do trabalho do jornalista, para que a gente melhore a profissão e dê mais salvaguardas oficiais dessa profissão. Né? Já perdeu oportunidades em tempos, no início deste século, de criar um órgão à semelhança da OAB, mas para os jornalistas, para que desse uma maior garantia da função. Enfim, essa é a função, inclusive, dos sindicatos que também vêm sendo atacados nos últimos 4 ou 5 anos de forma bastante firme pelo Poder Executivo, para além da questão que a gente vai tratar mais à frente, ou em outro momento, da discussão sobre conteúdo e ameaças, literalmente, à vida dos jornalistas. E sobre isso é importante dizer, né, algo que sempre me incomodou muito, independente qual setor, qual linha política ideológica, quando se bate em jornalistas ou faz algo nesse sentido, não é no CNPJ, para falar na linguagem do Paulo Guedes, né? Não se bate no CNPJ, não se bate em quem comanda o Grupo Folha de São Paulo, o Grupo Globo. Se bate no jornalista que está na ponta ali da produção, né? Que tem que fotografar algo do tipo. Então, por isso que a gente defende que essa proteção também no nível individual e jurídico para o jornalista, especialmente jornalista que tem esse tipo de trabalho do dia a dia, das ruas, isso precisa ser feito, precisa também ser preocupação. A gente não quer heróis que possam ser violentados ou mortos nisso. E aí, só para voltar para uma questão teórica importante, né, que o Carlos comentou também por alto, e eu vou dar já uma sugestão aqui, que é o artigo Jornalismo e Economia Política da Comunicação, Elementos para a Construção de uma Teoria Crítica do Jornalismo, que foi publicado na revista Âncora, né, de autoria do Carlos, na primeira edição do ano passado, e algo que a gente também discutia na roda de leitura desta semana, né, sobre a questão da subsunção do trabalho intelectual e o trabalho jornalístico. É um trabalho cultural, intelectual. Ele possui claros limites, né, a subsunção, porque você não tem, como todo trabalho desse nível, você tem dificilmente o controle, mas, ao mesmo tempo, e essa foi a discussão que a gente teve na roda, o trabalho intelectual é um nível de apropriação, é uma nova fase de apropriação do capital, né? Ele é mais frequente a partir dos anos 80 e 90, porque, além de tudo, ele tem uma necessidade de manutenção e que tem uma necessidade de renovação, justamente pelo processo falado pelo Carlos, né? Das mudanças da acumulação, que forçaram as mudanças também nos grupos empresariais jornalísticos. A questão dos salários muda muito, então a gente sai, e isso é visível, foi demitido, e quem continua sendo demitido especialmente é quem tem maior salário, porque o trabalho jornalístico ele vai ganhando ao longo do tempo a possibilidade, ele acaba ganhando um custo maior para essa empresa. E aí faz com que quem está no início da carreira tenha que trabalhar em mais coisas, e isso já é precarização do trabalho, né? Porque se pagava para 3 pessoas fazerem, se paga para uma só e para diferentes mídias. Ainda tem a questão da valorização ou do aumento do pagamento desse trabalho jornalístico com a experiência. Então, se um jornalista tem muitas fontes, escreve sobre isso, ele vai chegar a um ponto que a empresa não vai conseguir mantê-lo financeiramente, conseguir pagá-lo, porque senão ela vai ter problemas de manutenção de suas receitas, considerando que o produto do jornalismo, né, em termos de exploração da mão de obra, de utilização de matéria-prima, ele tem uma mudança de geração de mais valor, mais valia, que é em escala diferente de outros tipos de indústria, né? Como eu disse inicialmente, é um trabalho que tem difícil controle e que, nesse momento histórico também, tem outros adversários em termos concorrenciais, que a gente vai tratar mais à frente também.
Então, isso acaba agravando a exploração num momento histórico. Isso que a gente está falando para o trabalho jornalístico, a gente pode fazer uma alusão ao trabalho de profissionais da rede de ensino, né, especialmente com as mudanças possibilitadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, como esse trabalho vai ser mais frequente, mas ao mesmo tempo mais precarizado, e dependendo do nível de carreira que você chega, em vez de você progredir, você não consegue emprego, né? Você não tem quem possa pagar por ele. Eu acabei devaneando um pouquinho, mas eu queria que o Carlos comentasse também, né, a partir dessa chave de leitura da subsunção do trabalho intelectual. Bem, a subsunção do trabalho intelectual, o trabalho jornalístico, ela é mais difícil de ser obtida, como em todo trabalho intelectual, né, do que, por exemplo, na fábrica, carro, manufaturas em geral. Por quê? O trabalho do jornalista, do músico, do ator, o componente subjetivo desse trabalho, ele é difícil de ser objetivado. Na Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, a máquina, ela vai instituir uma grande medida de trabalho vivo por trabalho morto. Porque o que se baseia esse processo de subsunção real do trabalho? Porque a primeira subsunção, a subsunção formal, ela acontece quando o trabalhador passa a ser assalariado. Antes, ele era um artesão e produzia os seus próprios produtos, tinha esse conhecimento. Depois, quando há divisão do trabalho, esse trabalho passa a ser parcelado e assalariado pelo dono da manufatura. Então, a subsunção formal, né, do trabalho ao capital. O trabalho vivo passa a ser incorporado ao capital. Na segunda revolução industrial, em alguns setores, como o têxtil, grande parte desse conhecimento do trabalhador, dos primeiros artesãos, ele vai ser absorvido dentro da maquinaria. O trabalho intelectual, ele apresenta dificuldades de ser subsumido, né, de sofrer esse processo de subsunção real. Por exemplo, o trabalhador fordista, o trabalhador da indústria automobilística, também foi encontrada dificuldade. Então, qual foi a saída encontrada? Um taylorismo, certo? Ou seja, a repetição de certos movimentos do trabalhador. Então, o trabalho foi particionado de forma brutal, cada um fazia uma pequena parte, fazendo movimentos repetitivos e programados de acordo com o tempo. E o Henry Ford, ele adicionou ao esquema fordista a esteira. Então, o Fordismo, ele como se pode dizer, uma evolução do taylorismo. Então, o jornalista, ele, num primeiro momento, ele sofre apenas a subsunção real. Ele é assalariado para produzir notícias dentro de uma gestão do trabalho que é mais parecida com a manufatura heterogênea, né? Em que cada trabalhador é especializado em uma parte específica do trabalho. No caso do jornalista, essa especialização se dá por tema. Tem jornalista que é especialista em esporte, ele tem um conhecimento mais além do que os outros jornalistas naquela área. Tem jornalista que é especialista em educação, tem jornalista que é especialista em política, jornalista que é especialista em economia. E há outro tipo de especialização que ela é por tarefa. Então, tem jornalista que é especialista em fotografia, jornalista que é especialista em diagramação, jornalista que passa a ser editor. Ele vai subindo degraus na hierarquia e passa a ser editor. Ele vai cumprir outra tarefa ali dentro daquela, entre aspas, manufatura jornalística. Então, o jornalista, ele nunca passou por esse grau de desqualificação e o artesão que construía os automóveis passou durante o taylorismo fordismo. Então, por exemplo, a gente falar que existia um jornalismo fordista, do ponto de vista teórico e até prático, é absurdo, porque o jornalista ele tinha controle de determinada parte do seu trabalho. Como assim? O jornalista pode escolher o enquadramento, o ângulo que vai dar a notícia, lógico, dentro de certos limites da linha editorial, né? Ele pode escolher o que vai fotografar, pode escolher como diagramar, né? Como vai ser a primeira capa do jornal, que foto ele vai colocar na primeira capa, o editor. Enfim, o jornalista ele tem, em determinado grau, o controle do próprio trabalho.
muito diferente do trabalhador fordista taylorista, em que todo o poder de escolha está com a gerência. E até por isso, o jornalista, até a década de 70, ele tinha um maior prestígio salarial, certo? E a partir da década de 70, que vai começar a subsunção do trabalho intelectual com mais força devido à informatização de determinadas funções e à simplificação de outras, o jornalista vai sofrendo um processo, ao mesmo tempo, já na universidade, de desqualificação em relação ao cabedal de conhecimentos das ciências humanas que ele possuía na universidade e de qualificação em termos de aspectos técnicos da profissão. O jornalista hoje ele domina um cabedal maior de conhecimentos técnicos de edição em várias áreas, né? Ele sai da universidade sabendo editar vídeo, editar rádio, quando antigamente, já nos estágios, o profissional ia já se direcionando para determinada área. Tem profissional, por exemplo, antigo de imprensa que não transita bem na área de televisão, na área de rádio, quando hoje é obrigatório que ele tenha o conhecimento de todo o processo, né? Uma taylorização do jornalismo. Nesse caso, o jornalismo ele passou uma fase de profissionais altamente qualificados, como era na manufatura heterogênea lá do relógio, que o Marx dá o exemplo do relógio. A relojoaria, a manufatura era composta de vários artesãos altamente qualificados em fazer uma determinada parte do relógio. O jornal, o noticiário televisivo, ele era o mesmo processo. Então, isso garantia o conhecimento, o trabalhador tivesse um conhecimento maior de cada área e fosse mais dificilmente substituído. A subsunção real do trabalho intelectual, que ela vai levar ao quê? O jornalista ele é mais facilmente substituído e, ao mesmo tempo, o exército de reserva aumenta, porque vai diminuir o número de pessoas necessárias na redação para você ter um noticiário televisivo, para você ter um noticiário radiofônico e por aí vai. Na minha opinião, dentro do que eu considero do trabalho jornalístico, da especificação que eu fiz, a minha resposta é essa. Então eu chamo esse jornalismo, antes da década de 1970, que ocorreram de forma pura, o jornalismo manufatureiro. Eu não chamo de jornalismo fordista. Acho um equívoco. E esse jornalismo que passa a ganhar forma a partir da década de 1970, com a flexibilização das funções, impulsionadas pela a mudança no modo de regulação, o papel do Estado em fazer a mediação entre o capital e o trabalho, e, ao mesmo tempo, das novas tecnologias que vão entrar nas redações, eu chamo de jornalismo flexível. Então, essas são as consequências que eu vejo para a subsunção do trabalho. Uma desqualificação de preparação intelectual, uma qualificação maior nas questões técnicas, você dominar várias ferramentas, uma diminuição da força de trabalho necessária para trabalhar dentro das redações. Esses fatores juntos vão levar a uma maior expropriação do trabalho, a diminuição do salário, a uma maior extração de mais-valia relativa e assim por diante. A minha opinião sobre o tema é basicamente essa, né? O resumo, que é o ponto de vista que eu defendo nos trabalhos e tal, que eu publiquei sobre jornalismo, na pesquisa que eu estou fazendo, e por aí vai. É um debate que vai longe, né? A gente até já está passando o nosso tempo, que a gente estava comentando, tentando fazer dentro do Jogando Dados episódios na casa de 1 hora, mas quem quiser se aprofundar, tá lá no artigo que o Anderson citou, deixa eu só procurar o nome aqui de volta, Jornalismo e Economia Política da Comunicação, elementos para a construção de uma teoria crítica do jornalismo, que vamos deixar aqui linkado no episódio. Vamos voltar a conversar em outro momento sobre essa questão mais propriamente do trabalho e aprofundar, mas agora eu gostaria de encerrar esse episódio do Jogando Dados. Carlos, muito obrigado pela companhia aqui, pela participação e por falar um pouco sobre a sua pesquisa. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de propagar a minha pesquisa, divulgá-la, porque os espaços, né, principalmente dentro da comunicação, para você fazer uma pesquisa de caráter contra-hegemônico, são muito restritos. Então, essa oportunidade essa iniciativa
que é capitaneada aí por você, pelo Manuel e pelo Anderson, é muito bem-vinda e obrigado a todos. Anderson, obrigado pela companhia mais uma vez. Nos vemos na próxima. Isso, para quem vai nos escutar, nos vemos no próximo episódio. Tem algumas outras questões também, né, que vão seguir. E é isso, muito obrigado ao Carlos por participar disso. Quando a gente pensou nesses temas, este do jornalismo já era o nome dele, faz um trabalho louvável do ponto de vista da economia política da comunicação, para discutir a parte teórica, né, desse estudo do jornalismo. Nós temos estudos do Grupo Comum lá na Federal do Piauí, mas que são mais de análise sobre mudanças de mercado, mudanças de atuação das empresas jornalísticas. Ele se dedica a algo ainda mais relevante do ponto de vista até da formação do profissional jornalista, né, que é discutir a parte teórica mais a fundo. É isso e até a próxima. Obrigado, Anderson. Manuel, nos vemos na próxima semana. Isso, a gente conversa semana que vem, falamos mais um pouco. Vamos continuar jogando esses dados. Queria agradecer ao Carlos, ele sempre está aí disposto ao bom combate, fazendo um trabalho importante, né, principalmente nessa discussão sobre o jornalismo. Agradecer você, Guilherme, também Anderson pelo diálogo. Semana que vem. Agradecemos a participação do professor Carlos Figueiredo e nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou nosso Instagram, @jogandodadospodcast. As referências usadas nesse episódio e do texto para a próxima roda de leitura estarão aqui na descrição. Essa próxima edição da roda de leitura será realizada na segunda-feira, dia 11 de maio, às 8 horas da noite, e será especial, pois contará com o lançamento do livro eletrônico Mídia no Japão, como as comunicações do arquipélago sobrevivem à globalização e à internet, de Cláudio Nazareno. Além do autor, estarão presentes pesquisadoras e pesquisadores ligadas ao Japão ou às políticas públicas de comunicação. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas e companheiros que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubuel, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Guilherme Bernard e Manuel Dourado Bastos. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana e lembre-se, fique em casa. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it.